outro cenário pro vídeo e outro cenário dentro de campo. Vergonhoso. Pós-jogo Vasco e Grêmio. Resumindo o jogo, gramado muito ruim, se é que a gente pode chamar de gramado, cheio de poças e lama e muito complicado de jogar. E com um gramado muito encharcado, vai levar a melhor qual equipe se adaptar primeiro. Então quem fizesse o primeiro gol ia levar o jogo, até porque o time ia segurar, enfim. E o questionamento que fica, será que era para essa partida ter acontecido? Me conta aí sua opinião nos comentários. Bom, com isso, o Grêmio foi superior. Durante todo o jogo ficou abrindo e jogando pelos lados, forçando um contra um sempre, com os pontas em cima dos laterais do Vasco, e foi aí onde o Soteldo se destacou. Ganhou de 1-0 o Grêmio, com um gol de Soteldo, que soube aproveitar e jogar melhor do que os pontas do Vasco. E pessoal, o Vasco não vence o Grêmio desde 2006, realmente muito complicado. Uma curiosidade interessante é que o técnico do Vasco dessa época era o próprio Renato Gaúcho, que é o atual técnico do Grêmio. E bora falar mais desse jogo, vem comigo. Fala rapaziada, eu sou o Lucas e você tá no Cruz de Malta TV. Já chega deixando seu like aí e se inscrevendo no canal pra dar aquela moral pro canal e pra você também não perder nada que tem por aqui. E bora pro vídeo. A escalação do Rafael Paiva foi essa, com novidade na titularidade. O Felipe Coutinho no meio e Emerson Rodrigues no lugar do Adson na ponta. E pessoal, na minha opinião, o Vasco não fez um grande jogo, tá? O Paiva e os jogadores do Vasco demoraram muito pra perceber a dificuldade que estavam enfrentando em campo, ou seja, encontraram uma maneira de realmente driblar essa dificuldade. E o Grêmio fez a diferença com seus pontas de drible curto, Soteldo e Pavon. O Grêmio fez um jogo muito mais focado nas pontas e realmente levava melhor no 1 contra 1. E era nítido que o Grêmio tinha uma dominância maior no jogo. O Vasco, por exemplo, estava apostando muito em estratégias erradas. Por exemplo, na velocidade do Emerson Rodrigues, que claramente não conseguiu desempenhar um bom jogo, assim como o David também não. Que inclusive os dois estão sendo muito criticados pela torcida do Vasco. Só que o Vasco tentou explorar a velocidade do colombiano e teve uma tentativa frustrada, até porque pelo estado que o gramado se encontrava. Quanto mais você tentava conduzir a bola, mais fácil era de perder a posse. E claro que se o gramado tivesse nas condições legais, essa estratégia faria muito sentido, mas a partir do momento que mudam as condições de jogo, era necessário mudar o estilo de jogo também. E rapaziada, se liga nas condições do gramado. Teve um carrinho que entrou em campo e tava atolando. O Verratti, inclusive, teve que ajudar a empurrar esse carrinho. Olha como os jogadores ficavam sujos de lama. E foi uma partida que realmente houve muito pouco futebol. Os jogadores errando o tempo de bola, porque a bola não quicava, ela parava numa poça, ela não corria, porque ela também parava numa poça, e os jogadores com muito medo de realizar certas jogadas, certos movimentos. E sim, o Payet voltou a campo, foi relacionado e entrou no segundo tempo. E o que acontece? Um fato muito preocupante sobre o Payet é que nesse jogo foi a primeira vez desse Brasileirão que o Payet esteve disponível para jogar fora do Rio. E olha, gente, a gente já tá quase indo pro segundo turno. O Payet jogou bem contra o Grêmio? Jogou sim, jogou bem. Não fez uma grande atuação, aquela grande atuação que decidiu, porém é muito preocupante ver um jogador tão caro, o nosso camisa 10, não conseguindo jogar a maioria das partidas. É muito absurdo ser a primeira partida do Payet, quase no segundo turno, sendo a primeira partida do Payet relacionado como visitante. E muito provavelmente, pessoal, o Payet e o Coutinho devem jogar na mesma posição se complementando. Como assim? Bom, no primeiro tempo a gente deve ver um Coutinho, no segundo tempo a gente deve ver um Payet, mais ou menos assim. E muito difícil a gente deve ver, pelo menos acredito eu, muito dificilmente a gente deve ver Payet e Coutinho jogando juntos dentro de campo como titulares. Então eu acredito que por enquanto vai ter essa dinâmica de um substituindo o outro, para que os dois peguem ritmo, né? O Payet vindo de muitas lesões, inclusive frustrado com essa situação, e o
Coutinho chegando agora no futebol brasileiro, que inclusive estão falando muito mal dele, não caiam nessa, ele vai jogar bem, ele vai pegar ritmo, beleza, pessoal? E falando de Coutinho, ele não fez uma partida ruim, ele jogou somente o primeiro tempo e depois foi substituído por Payet, mas enquanto Coutinho estava em campo, as condições do gramado eram muito piores, então é normal cada um pensar que Coutinho fez uma partida melhor ou pior do que a do Payet. Na minha opinião, o Payet fez uma partida melhor por causa até do gramado que já estava um pouco melhor. Além disso, ele teve também o tempo para pensar uma estratégia diante da situação do gramado. Qual estratégia seria melhor ele adotar? E teve como desenvolver melhor jogadas individuais e jogadas coletivas, com a bola correndo um pouquinho mais do que no primeiro tempo. Mas o Coutinho passou longe de jogar mal e vem mostrando que nas próximas partidas ele pode apresentar sim um bom futebol, mas ele só não conseguiu uma grande atuação justamente pela situação do gramado. Nenhum jogador conseguiu desenvolver muito no primeiro tempo. O primeiro tempo foi realmente muito feio de se ver. Muitas poças, a bola não corria e não tinha muito o que fazer. E bom, no segundo tempo, aos 11 minutos, com um passe de Pavão, o Soteldo consegue achar um gol pro Grêmio. O gol que garantiu a vitória do tricolor. Seria muito difícil depois de buscar um empate ou uma virada. Por mais que o Vasco tenha melhorado de desempenho no segundo tempo e o Grêmio também tenha pisado no freio no segundo tempo. O Vasco teve mais volume de jogo no segundo tempo e até por isso o Payet consegue desenvolver mais na equipe. Mas também não fez aquela grande partida. E esse gol do Grêmio saiu muito também pela grande diferença entre os pontas das duas equipes. Tínhamos David e Emerson Rodrigues, que jogam muito bem em velocidade e no contra-ataque. O Grêmio já contava com pontas como Soteldo e Pavon, que se desenvolveram muito bem durante o jogo e desenvolveram boas jogadas também. E que são muito bons em dribles curtos, sabem marcar gols e dar assistências. Falando da tabela, nós não perdemos posição na tabela, tá? Mas o Grêmio sai da zona de rebaixamento e a única coisa que acontece mesmo é que, como os times abaixo do Vasco venceram, a quantidade de pontos que o Vasco tinha na frente dessas equipes diminui. E sobre a questão da arbitragem, o que aconteceu basicamente foi que a arbitragem entrou muito pressionada e quem pagou por isso foi o Vasco. Basicamente o que aconteceu era que no jogo entre Grêmio e Corinthians, os torcedores do Grêmio estavam reclamando demais, porque aparentemente eles foram roubados, e enfim, essa é a reclamação dos torcedores do Grêmio. E aí no jogo contra o Vasco a arbitragem entrou muito pressionada, e os jogadores do Grêmio sabiam disso, tanto é que ganhavam o juiz no grito. E resumidamente foi isso que aconteceu. E aí a gente teve o Verratti reclamando da situação, depois quando foi chamado ali para ser entrevistado. Que a gente no puede jugar por el campo, por el rival, por el árbitro. Se quejaron después del partido de Corinthians, lloraron toda la semana. Ahora el árbitro viene acá, cobra cosas que no son. No se puede jugar al fútbol así. Todas las jugadas protestando, haciendo tumulto. Imposible. La verdad que imposible, muy antifútbol. Parece que hay que quejarse, hay que llorar para que después te ayuden un poquito. Entonces es imposible jugar al fútbol así. La verdad que nos vamos con mucha bronca. Un partido que por el campo tampoco se podía jugar, pero las quejas y lo que lloraron ellos, el entrenador, los jugadores, se iban a quejar todo el tiempo, imposible jugar al fútbol, la verdad que una lástima. Tivemos o Marcelo Santana, o diretor executivo do Vasco, também falando sobre essa situação que tá passando aí pra vocês aí. Entra excessivamente pressionado, o Vasco hoje não tem responsabilidade de pagar pelo erro que o Grêmio sofreu no jogo contra o Corinthians. Aí você vê com 40 segundos o árbitro de maneira precipitada já dá um amarelo para um atleta do Vasco, ele já faz a sinalização para os atletas do Grêmio que esse tipo de pressão vai funcionar. Nas bolas paradas ofensivas do Vasco, os senhores puderam observar como várias vezes o árbitro retardava a cobrança. Isso aumenta o nível de ansiedade dos jogadores. Diversas vezes ele foi reclamar com o Verratti, que o Verratti está tentando se posicionar. Ele tinha que reclamar com o defensor, que está impedindo a cobrança. O Coutinho, no final do primeiro tempo, não conseguiu cobrar falta, demorou mais de 2 minutos e 30 para o Coutinho conseguir cobrar uma falta. Então, teve outras situações aqui também que a gente pode pontuar no segundo tempo. Embora não tenha um erro grave e gritante, quando o Grêmio chegou à frente no placar, o árbitro, todas as vezes que o goleiro do Grêmio ia cobrar o tiro de meta, ele dava as costas, então o goleiro ganha confiança para ficar retardando a cobrança. Então tem algumas situações que vão nos chateando. Hoje, repito, não teve nenhum erro gravíssimo, mas tem diversas situações para quem está dentro do dia a dia se sente prejudicado, os próprios atletas ficam estressados, e a gente tem observado isso ao longo do campeonato. O Vasco poderia ter falado no jogo contra o Atlético Mineiro, a rodada passada, por exemplo, que teve um lance de cotovelada no
Praxedes no primeiro tempo com 5 minutos de jogo, que o árbitro não foi nem ao VAR. Se a gente quisesse ir na rodada anterior também, contra o Atlético Goianiense, a gente teve um gol anulado, que não teve qual foi a indicação na hora do impedimento, não passou a imagem, a transmissão não comentou. Então, se a gente quisesse ter pontuado desde antes erros gravíssimos, o Vasco já teria toda o direito e autonomia para pontuar. Então, a gente tentou aguentar para não aumentar esse nível de pressão na arbitragem, mas chega uma hora que parece que se os clubes não se posicionam em público, a comissão de arbitragem presidida pelo Dr. Wilson Seneme não toma uma providência. Então, o Vasco, a partir do dia de hoje, quer que a comissão de arbitragem fique mais atenta, tenha um pouco mais de rigor na escolha das escalas e que os árbitros tenham um pouco mais de autonomia para fazer o seu trabalho. E era essa manifestação que o Vasco da Gama gostaria de fazer através da sua diretoria executiva na noite de hoje. Agradeço a cada um pela atenção. E rapaziada, foi isso daí. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa situação toda. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreve e valeu!